Cara, esse bagulho de tempo é muito louco, mano. A gente passou literalmente 3 meses. Não, 3 meses não, vai dois. Acho que foram dois. Tamo desde junho com um frio maluco acontecendo. Um frio maluco acontecendo. Tipo assim, mas também não foi no começo de junho, né? Foi tipo meio de junho. Mais ou menos ali pro meio de junho. No final, o frio veio, mano. E tomou conta de São Paulo. Pelo menos pra quem tá de São Paulo sabe como é que foi isso aí. E é um frio, mano, perto da capital, na capital em si, né, na grande São Paulo, nessa região toda. Um frio maluco, mano. E frio, 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 frio. A gente sem saber lidar, tipo assim, com acima de 20 graus, mano. Acima de 20 graus era uma raridade. Vai, exagero. Mas acima de uns 22, acho que já é uma realidade. Acima dos 22 graus era muito difícil, mano, ter uma parada assim. Dias acima de 22 graus. Aí, no final de semana que eu tô gravando, tô gravando na sexta-feira, dia 22. Esse episódio já vai entrar no dia seguinte. Dia seguinte. Na semana seguinte. Tá batendo, mano. Bateu 30 e poucos graus. 30 e poucos graus. À noite tá um calor, mano. Nossa, tá muito quente, mano. Tá muito quente, tá muito quente. E a dose, tipo assim, porque eu conheço muita gente que não consegue desempenhar nada no calor, mano. E também a gente não consegue desempenhar nada no frio. E acho que é normal, né? Se a gente for pegar pra ver, que essas mudanças, que esses climas extremos, né? Não diria que agora seja um clima extremo. Mas essas viradas de clima, mano, quebra muito, mano. E pra quem funciona bem no frio, o calor vem nessas horas assim e quebra, mano. E quem funciona bem no calor, esse tempo todo de frio, foi difícil de se adaptar. E pra mim foi meio louco, assim, também, esse lance de adaptação com o frio, porque fazia muito tempo que a gente não tinha um frio desse. Eu lembro que eu tava conversando com alguns colegas, né, do trabalho, né, de um projeto que eu tô fazendo parte. E a gente conversando sobre o quão maluco é o fato de que, tipo assim, fazia anos em São Paulo que na inverno a gente não tinha um clima de inverno. Porque é engraçado até você pensar nisso, que tipo assim, esse frio que tá rolando é algo que devia ser natural, né? No inverno tá frio. Tem alguns picos pequenos de calor, né? Uma oscilação pra cima, assim, de temperatura, mas é frio, né? E é engraçado porque a gente não tem muito bem a estação muito bem definida. Pelo menos desde que eu me lembro por gente, a gente nunca teve mais as estações bem definidas, né? Tipo assim, no verão tá quente, no inverno frio, mas outono e primavera, que são climas mais moderados, a gente não tem muito bem essa definição do clima, né? Tipo assim, ah, primavera, é um período de chuva. É um período de chuva? Primavera? Ferrou, não lembro. Enfim, mas ter essa variação de clima, de uma relação mais amena, né? Do florescer, do clima não tá tão quente, nem tão frio. O outono de fato tá esfriando um pouco mais, mas nem tanto assim ainda. Eu pelo menos eu não lembro de ver uma estação bem definida. Eu lembro que quando eu fui pra fora, já era um pouco mais definido, mas o Brasil em si, mano, é muito maluquice, mano. Pelo menos na região sudeste aqui, né? Em específico São Paulo, onde eu moro. É muito louco pensar que, tipo assim, o clima ele é maluco, mano. É maluco, é maluco. E em São Paulo a gente até brinca, né, mano? Que é o kit paulista. Pra quem é de São Paulo, acho que tem ideia. Tipo, talvez não com esse nome, mas muita gente que já troquei essa ideia vai muito por esse nome, né? Que é o kit paulista, mano. Na mochila, tu anda com o quê? Tá, só mochilinha, que você mete uma garrafa d'água, um guarda-chuva e uma blusa. Porque do nada tá calor, do nada tá frio, do nada tá chovendo, a chuva passou, e você tá com calor de novo e quer tomar uma água. É muita doideira o clima que é essa cidade, mano. E o estado, no geral, ele é meio assim, meio estranho, mas a capital, ela é essa bizarrice. É muita doideira, mano, é muita doideira. E sei lá, mano, como ainda assim tem tanta gente e todo mundo querendo ser extremamente funcional aqui nessa parada. Eu vi um vídeo, eu nem ia falar disso, mas eu vi um vídeo no Instagram, no Threads.
que é da minha empresa. Enfim, eu vi um vídeo no Threads hoje de uma galera gravando como tava a estação da Sé ontem. Ontem à noite. E a Sé, mano, pra quem não é de São Paulo, acho que não vai entender o que é a Sé, a estação da Sé. É tipo, você literalmente tentar colocar 1.000 pessoas por metro quadrado, mano. A Sé em horário de pico é muita gente, mano. É muita gente, é muita gente. E é muita gente tentando ir embora pra casa, porque ninguém tá lá de bobeira, mano. Mais ou menos no horário das 6 até o horário das 8, né? Das 5 às 8, pegando assim esse corte um pouco melhor. Das 5h30, 5h30 até umas 8 horas da noite. É todo mundo tentando ir embora, mano. Porque é literalmente a troca de turnos, né? O pessoal que trabalhou de manhã à tarde já tá indo embora. O pessoal que tá indo pra faculdade à noite tá indo. O pessoal que tá indo trabalhar à noite também. O pessoal que tá voltando da faculdade ou da escola também. Enfim, é a troca de turnos, né? Esse intervalo grandão assim. E, mano, pra quem tá indo pros bairros dormitórios, né? Ou pras cidades próximas de São Paulo, tá nesse corre, mano. De, tipo assim, sair do centro e dispersar, mano. Só que é isso, é todo mundo saindo do centro e tentando dispersar pros seus cantos. E pra quem tá vindo de contrafluxo, nossa, é uma lindeza, mano. Por exemplo, meus ensaios, né, eles são à noite. Então eu sempre pego contrafluxo. Sempre, 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 indo pro ensaio. Então eu vejo meu trem vazio, com um monte de assento, podendo sentar aí em paz. Com uma galera voltando, espremida, mano, esmagada, esmagalhada. E ainda pensando assim, isso que eu tô te falando, mas o clima de maluco que essa cidade oferece. Tudo isso, mano. Essas pessoas ainda têm que desempenhar muito bem as suas atividades, mano. Muito bem, muito bem. E é esse o tema do episódio de hoje, mano. Desempenho. Meu solo número 1. Seguinte, rapaziada. Eu tô voltando agora de faculdade, né? A faculdade tá voltando agora. Tem uns projetos que eu tô trampando. Que as coisas tá voltando. O podcast tá voltando também, né? Porque eu fiquei esse tempo sem gravar. E, cara, eu acho que eu desaprendi a como organizar minha rotina, mano. Acho que eu desaprendi, não sei o que tá acontecendo, não sei o que tá me levando. Mas acho que eu desaprendi a como levar minha rotina. Porque eu lidava muito bem com um monte de coisa acontecendo, né? Eu tinha faculdade, eu tinha uns horários específicos da faculdade, pra academia, pra ensaiar, pra gravar e editar o podcast, sabe? Eu tava numa organização linda, maravilhosa. Mas depois que né, meu computador me abandonou de novo. Não sei, mano, acho que eu desenvolvi um trauma, um pesar no coração que hoje eu tô com uma dificuldade maluca de me organizar, mano. Eu vou fazendo as coisas do jeito que dá, eu ainda não tô maluco, sabe? Correndo pra lá e pra cá. Eu tô me ajeitando bem, mas eu sempre lidei com isso de uma forma um pouco mais rápida, né? E tipo, beleza, mano. No máximo uma semana eu já tô virado assim, beleza. Do horário até o tal horário vai ser assim, do tal horário até tal horário vai ser assado, de tal horário vai ser cozido e refogado. E fazer a coisa acontecer, a mágica rolava. Agora eu tô sentindo uma parada um pouco mais lenta, sabe? Eu não sei, mano. E eu acho que parte disso é culpa dessa virada climática, mano. O clima acaba comigo, mano. O clima acaba comigo. Eu sou uma pessoa que gosta mais de frio, mas eu não tenho problemas assim com calor. Não tenho. Mas quando vira o clima, mano, a virada de clima que me pega, mano, eu fico todo congestionado, todo travado. Tudo vai errado, mano. Tudo funciona errado. E aí isso aconteceu, rolou essa viradinha de clima. Aí eu tive umas crises alérgicas. Aí, nossa, aí o computador fudeu pau, mano. Isso tudo eu tava o quê? De férias, mano. E também pra você voltar das férias é um engate muito louco, né? Por exemplo, no final de ano eu gosto de dar essa pausa, né? De dar essa segurada, de pausar,
ficar umas 2, 3 semanas meio offline de tudo. E aí voltar. Pra vocês, né, que acompanham o podcast, já sabe. E já vê que é assim mesmo. Geralmente rola um episódio até a semana do Natal. Depois disso eu fico um tempo distante, mas é um episódio que já tá gravado. Então naquele período eu já não tô fazendo nada. A coisa já tá fluindo sozinha. Aí fico um tempo sem gravar, aí eu volto a gravar e vou desempenhando, seguindo o ano. E aí depois eu volto às atividades do teatro, né? Pensar peça, ver os grupos que estão fazendo, o que estão planejando fazer. Ou se já tô com um projeto meio encaminhado, né? Aí começa a se preparar de novo, voltar. Ou já nem voltar, né? Porque não para, mas diminui o ritmo. Quando tem uma peça que já tá meio engatilhada. Enfim, as coisas vão fluindo desse jeito, né? Eu vou encaixando tudo nesse grande Lego quando eu tô voltando de férias. Mas quando tem essa parada meio forçada, né? De tipo, mano, eu tenho que parar e voltar. É muito difícil, cara. É muito difícil, porque eu tava literalmente de férias da faculdade, que é uma coisa que me exige o estudo todo dia, né? Um período pra me dedicar a estudar todo dia. Aí tinha peça que eu não parei, mas por enquanto os ensaios estão mais leves, então, sabe, não desgasta. E aí tinha o podcast parou, e a faculdade já tava parado. E aí, de repente, voltou tudo ao mesmo tempo, eu não tô sabendo lidar. Eu não tô sabendo lidar. E é engraçado pensar isso. Porque agora eu tô voltando a engatinhar e me organizar melhor com o podcast, né? Porque com o meu solo número 1 eu sempre deixei episódios já gravados, né? Eu deixei uma gaveta legal pra ir soltando pra vocês. E aí, com o decorrer do tempo, eu vou coletando notícias e fazendo o Eu Disse Numa Quinta. Né, eu disse numa quinta, geralmente eu consigo fazer uma gaveta, tem vezes que não, que vai pegando notícias no decorrer da semana, já vou gravando, já vai preparando pra vocês acontecendo aqui. E às vezes dá um volume, e vice-versa, vai e volta. Mas acho que o louco que aconteceu agora, né, porque eu tinha feito uma gaveta super legal de episódios do Eu Disse Numa Quinta do meu solo número 1 e eu perdi, mano. E eu sou meio teimosão e eu não queria regravar os temas, entendeu? Porque eu acho que aí já foi, já foi. O que eu senti pra fazer aquela parada já foi. É claro, vocês não ouviram e para vocês seria uma novidade a conversa, mas pra mim já não é mais o fator novidade, entendeu? Então aquilo que eu consigo regravar, eu regravo. Aquilo que já não conversa mais ou fez sentido naquele momento, já foi. E aí, pra mim desempenhar de novo essa conversa, né, esse bate-papo quase unilateral de forma inicial é muito difícil, mano. Porque a linha de raciocínio que eu vou construindo, ela depende muito de como eu tô naquele momento, como eu tô naquele dia. E aí o desempenho vai a partir daí. Isso falando na relação de podcast, né? Porque o teatro é diferente. O teatro eu acabo seguindo muito o fluxo de como os diretores vão conduzindo a construção da peça e por aí vai, né? Que eu sempre acabo voltando, vamos dizer, nesse sentido, né? Com lição de casa pra fazer, né? Que é elaborar personagens, estudar texto, né? E decorando, e decorar a música, a coreografia, dependendo do que for. Se não é eu como ator, né? Mas como iluminador, é pensar a peça por um todo, como ela tá acontecendo. Que linguagem eu tô querendo trabalhar com a luz, né? O que faz sentido ou não. Quando é diretor, pior ainda, porque é muita coisa, tem que coordenar tudo, enfim. São coisas que já me determina algo que eu tenho que fazer e eu já, por ter feito muitas vezes, por muitos anos, já tenho uma estrutura mais ou menos pré-estabelecida na minha cabeça de como eu vou fazer esse projeto acontecer. Com o meu solo número 1 é diferente, né? Porque depende muito da criatividade que eu tô tendo no momento, os insights, né? Acho que insight encaixa mais com o que eu quero dizer. Eu tenho que dar essa luz na cabeça e fazer a coisa andar e fluir. E a partir daí eu edito, eu desenvolvo o episódio e posto pra vocês. Eu disse numa quinta, nem tanto, mas também depende de período de pesquisa e quanto tempo demora pra pesquisar. E no meio desse tempo eu tenho faculdade, eu tenho meu relacionamento, eu tenho uma casa pra ajudar a preservar, quando eu consigo ter tempo pra poder ajudar nisso. Tem a faculdade, a academia, acho que eu falei. Enfim, tem um monte de coisinhas
E aí, às vezes eu me perco de como eu vou encaixando uma coisa na outra. Eu acho que agora eu tô começando a encontrar o fluxo da coisa, mas, mano, essa relação de desempenho e ver o mundo ao meu redor bagunçando é muito difícil encaixar a coisa no lugar, mano. É difícil. Mas eu acho que eu tô conseguindo de novo. E às vezes acho que é bom ter essa sacudida, porque é isso. A rotina que eu me propus a ter, né? Com essa vida de não CLT, não me permite ter a estabilidade. Eu corro pra ter uma estabilidade, né? De dar um conforto, de aliviar pra um lado, que é o que eu faço geralmente com o meu solo número um, né? Eu corro bastante pra gravar muito numa semana, eu me fico um pouco defasado na faculdade, pra na outra semana eu compensar com a faculdade, fazer ela engrenar, porque o meu solo número um, mano, se eu conseguir gravar, vamos dizer, gravo 4 episódios do meu solo número um pra vocês, eu fico um mês tranquilo. Não é que, eu vou ficar um mês sem gravar, não. Mas eu consigo não me cobrar tanto pra gravar, porque na semana seguinte você já tem. Isso também funciona pra eu disso numa quinta. Agora que eu tô começando a engrenar um pouquinho mais, então provavelmente no feed de vocês já vai começar a pintar, ao invés de episódios do meu solo número um, mas também do As Crônicas de um Não Cronista, né? Que já tem alguns textos já escritos. Só falta agora pensar como eu vou gravar e tudo mais. Né? Não só o áudio, mas o vídeo. Pra coisa funcionar. Enfim, eu preciso ter esses moldes pra fazer a coisa funcionar, né? De entender como eu encaixo uma coisa na outra e como elas vão fluindo. E aí eu compenso em um, vou compensando pro outro. E aí quando eu começar a fazer peça e decorar texto, mano. E essa que eu tô fazendo agora é texto pra caramba. Ferrou. Simplesmente eu vou ter que falar, meu solo número um. Ou eu corro pra gravar bastante pra você me dar esse fôlego pra eu estudar, ou vai ficar defasado. E é isso, mas também depende do meu empenho e da minha organização, né? Pra fazer essas coisas funcionar. É complicado, mano, esse quebra-cabeça que é a vida, mas acho que essa loucura funciona pra todo mundo, né? De como as pessoas se organizam pra fazer as coisas acontecer. Né? Que a gente sempre viu o discurso também, um discurso meio idiota até na internet, de pessoas bem privilegiadas falando sobre todo mundo ter as mesmas 24 horas. E a gente sabe que é uma falácia, né? Então, pensa comigo, voltando lá no começo da conversa, né? Pra aquela galera que tá, tipo, na estação da Sé, né? Vamos pegar um exemplo de uma mãe, que acho que de uma mãe é mais plausível pra todo mundo. Parça, ela vai ter que trabalhar, dependendo da jornada de trabalho, sair às 6 da manhã e tá voltando no final de tarde, barra começo da noite. Aí tem a criança pra criar, né? A criar essa criança. Tem uma casa pra cuidar. Tem janta pra fazer, almoço pra fazer, banho pra tomar, lição pra supervisionar, organizar as coisas pra relação do trabalho pro dia seguinte, sabe? Eu não sei como encaixa essas coisas. E é muito louco porque muitas mães que eu conheci, né, que faziam até faculdade também, trabalhavam e ainda eram mães. Cara, é maluquice pensar como você encaixa essa rotina, como faz tudo isso caber nas 24 horas, né? Que é muito maluca. Mas pra vocês que são os pais ou solteiros, mano, eu acho que é maluquice pra vocês também, de entender a relação de logística de rotina, né? Tem gente que não que pro bem-estar da pessoa precisa jogar, mano. Precisa ter um lazer, né? Que é importante, gente. É muito importante ter um lazer, encontrar algo pra dar essa fuga da sua realidade, né? É muito louco. Índigo, por exemplo, se encontrou muito jogando agora, jogando no computador. E eu acho isso muito legal, mano. Porque é um momento que, tipo assim, mano, o mundo tá acabando, tem um monte de coisa pra fazer, tem eu enchendo o saco, porque é isso, mano, relacionamento também tem dessa, às vezes a gente tá junto, às vezes estamos enchendo o saco um do outro, porque, né, faz parte, e a gente tem que ter uma válvula de escape, mano, pra que não seja só o seu companheiro, né, seu companheiro, companheira, enfim, com quem você se relaciona, e alguma dessas válvulas, mano, é essa parada solitária que a gente tem. Uma parada que me ajuda muito é gravar podcast. É claro, chega pra vocês, muitos são meus amigos, alguns parentes,
E a gente acaba conversando sobre isso lá na frente. Mas nesse momento é um momento que eu gosto muito de fugir, mano, de estar aqui, de falar, editar e nem pensar quem vai ouvir, mas lá na frente volta. Ou eu parar aqui e jogar também no computador ou no celular, parar pra ler um livro, um mangá, enfim. Tudo isso que a gente acaba pensando também na relação de cuidado, né? De tipo, uma fuga dessa realidade, também vai ajudar no nosso desempenho durante as nossas atividades do dia a dia. No trabalho, na faculdade, na escola, em casa, né? Fora de casa, com as pessoas que a gente se relaciona, independente se são namorados, se são casados, se são os pais, se são os amigos, se são os irmãos, primos, enfim. É muito louco pensar como a gente tem que montar essa marionete, né? Esse quebra-cabeça, né? Conduzir essa marionete, montar esse quebra-cabeça, pra poder entender como a gente vai desempenhar melhor, não o nosso trabalho, mas a nossa vida por um todo. Dá pra entender? Eu espero que sim. E é isso aí, meus amigos. Vamos encerrando mais esse episódio aqui. Que, mano, doideira, cara. Eu vou conseguir me organizar. Porque, querendo ou não, eu sou uma pessoa meio metódica pra muitas coisas. E hoje eu sinto que eu preciso me dar o foco pra algumas coisas, de começar e terminar. Senão eu começo, não termino, vou fazendo outras coisas. E no fim é isso. Eu começo coisas e não termino nada. Então é bom pra mim também esse lance de gravar o podcast. Porque é isso, o episódio tem um tempo que ele tem que ter. E quando eu sinto que tem que acabar, a gente acaba. E aí eu sinto que eu concluí esse ciclo de gravação. Aí tem que editar, que é outro processo. Preparar pra postar e afins. Mas tudo faz parte do negócio. Mas me diz aí, o que você acha de tudo isso que conversamos aqui hoje? Faz sentido pra você? Se não faz, por que não faz sentido? Me diz aí, tá bom? Deixa aí nos comentários ou manda pra gente nas nossas redes sociais com @meusolon1, tudo junto em minúsculo, ou no nosso e-mail msn1.podcast@gmail.com. E no mais, tá tudo na descrição. Cuidado na ida e na volta de casa, o mundo é perigoso, mas tem que ficar sempre atento, demorou? Tchau!